Atos, capítulo de número 5. Assim, versículo a partir do número 1. Mas um homem chamado Ananias, casado com sua mulher Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, e ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então o pastor Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do seu dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de você vender, o dinheiro também continuava sendo seu. Por que você resolveu enganar-me? Você não mentiu para os seres humanos. Você mentiu para Deus. Assim que ouviu isto, Ananias caiu morto, e todos os que souberam disto, o que havia acontecido, ficaram com muito medo. Então vieram alguns jovens, cobriram o corpo de Ananias e lançaram para fora para serem sepultados. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: porque você e seu marido resolveram pôr em prova o Espírito do Senhor. Os irmãos que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu. E Pedro, nos pés de Pedro, e os monstros entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram lá do seu marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniram no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creram no Senhor e se uniram a eles, e aumentava ainda mais o grupo por causa dos milagres que os apóstolos faziam, e os doentes nas ruas e em camas e em esteiras faziam fila para Pedro passar, pelo menos com as suas sombras, e cobrir alguns deles. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto foi um pouco extenso, mas se eu fosse titular esse texto, eu daria um tema dizendo: dando um drible no engano. Meus amados irmãos, a igreja, no seu princípio, ela foi uma igreja baseada na verdade. Cristo é a verdade, nós somos baseados na verdade. Todo o crente deve lutar de forma intensiva e de forma incansável para não nos desviarmos da verdade. A igreja em Atos, ela só começa nesta velocidade de crescimento, porque havia um cinturão em forma linguística de falar, de que ninguém na liderança da igreja e nem na membresia da igreja gostava de faltar com a verdade. Então,
nenhum dos irmãos, nenhum dos apóstolos, nenhum dos membros ousava mentir. Nem para aparecer, nem para esconder, nem para receber holofotes, nem para não receber. Ninguém ousava mentir. Eles estavam todos os dias, no capítulo 8, 7, vai começar a perseguição contra a igreja. Eles preferiram morrer do que mentir. E você vai ver no capítulo 4 que Barnabé, ele tinha feito uma ação absurda, copiado pela igreja, de abrir mão de tudo e todo o dinheiro lançar aos pés dos apóstolos. Mas, todavia, porém, no entanto, havia dois que pareciam crentes, mas estavam lá tomando ceia, pareciam com crente, estavam lá dando oferta, pareciam com crente, estavam lá aplaudindo depois que terminava o louvor, pareciam com crente, estavam lá, quem sabe, enganando um ou outro que por acaso acreditasse que Ananias e Safira fosse crente. Mas Ananias e Safira andavam na igreja, mas não eram crentes. Ananias e Safira frequentavam os cultos, mas não eram crentes. Ananias e Safira eram verdadeiros espiões de Satanás no meio do povo. Ananias e Safira, quem sabe, as pessoas olhavam para ele, e aqueles que não enxergavam direito diziam: pense no casal que eu acho exemplo, pense no casal que eu admiro, pense no casal que eu acho que eu devo imitar, eles dois. E entenda, ambos eram passivos na mentira do outro. O que um batia o prego, o outro envergava. O que um envergava, o outro batia o prego. E vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Vamos, afinal de contas você é minha esposa, afinal de contas você é meu marido. E nós temos que se combinar. Vamos andar assim, vamos resolver uma coisa. Vamos mentir, pastor. Foi aí que eles se arrebentaram. Quando eles viram o tamanho da oferta do grande Barnabé, quando eles viram a dimensão do respeito e admiração que o pessoal da igreja, que tinha culto nas suas casas e tinha culto na igreja, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E quando eles estavam no culto e viram uma oferta de fazendas que Barnabé vendeu e lançou aos pés dos apóstolos e recebeu aplausos, e ficou em destaque. Depois do culto, todos comentavam: rapaz, você viu a oferta de Barnabé? Você viu que coisa Barnabé fez? Você viu que bênção é Barnabé? Você viu como é aquele homem, aquela mulher, aquela família, aquele casal? Que exemplo! Quando eles viram o comentário, disse: não, nós temos uma estratégia muito interessante. Nós já conseguimos enganar ali alguns irmãos que nos admiram como casal. Nós já conseguimos enganar ali alguns irmãos, quem sabe, eu estou aqui conjecturando, que nos admiram como pessoa. Nós já conseguimos enganar alguns ali que acham que a gente somos crentes excelentes. Vamos agora enganar o pastor. Aí resolveram preparar todo o esquema para fazer isso. Quem sabe até, configuro eu, que eles não necessitavam vender o terreno. Eles não estavam pensando em vender o terreno, mas para aparecer, mas para fazer cena, mas para mostrar que também eram cópia de Barnabé, mas para receber aplausos da igreja, mas para a igreja achar que eles eram bonzinhos, mais para a igreja achar que eles eram crentes excelentes, mais para a igreja achar que eles eram um casal exemplo, mais para aumentar o nível de engajamento entre eles, mais para receber destaque entre os apóstolos e líderes da igreja. Eles vão mentir, pensando eles que os apóstolos, o pastor Pedro, era míope, como alguns irmãos que os elogiavam. A igreja pode ter 2 ou 3 ou 4 que alguém possa enganar, mas não enganará aqueles que Deus levantou para colocá-los como coordenadores da missão. Não! Então, percebam bem, eles vendem um terreno, vem a quantia do dinheiro. Diz: rapaz, é muito. Pagar sim os apóstolos administrar do jeito que quiserem, é muito. Mas Barnabé fez a mesma coisa, deu todo o dinheiro. Mas peraí, eu acho que não deu não. Porque você lembra, ele vendeu uma fazenda. Sua filha, tu acha que ele deu dinheiro todinho naquela fazenda? Ou aqueles pacotes de dinheiro que ele deu lá,
Era só volume, não tinha tanto dinheiro assim. Rapaz, eu acho que isso aí não, tu tem coragem de dar o dinheiro todo? Eu mesmo não tenho. Ô, Ananias, o que tu acha? Tu é a cabeça, daí a ideia, o que tu acha que a gente deve fazer? E rapaz, tive uma ideia brilhante aqui. Foi mesmo, foi. Qual? A gente vai ter que mentir. Eu imagino o diabo dizendo no ouvido dos dois: isso. Nada mais, né? Vocês disfarçam muito bem. Vocês são admirados por algumas pessoas lá da igreja. Muitas pessoas gostam de vocês. Agora imagina se com a mentirinha, quantos aplausos vocês vão receber. Se com a mentirinha vocês vão ser ovacionados como foi Barnabé. Com a mentirinha vocês vão ter dinheiro no caixa, em casa, e vão ter honra na igreja. Porque o bestalhado do Pedro vai acreditar na conversa. Os miseráveis eram tão mentirosos que não acreditavam que Deus pudesse revelar através do Espírito Santo a mentira do casal. O que tu acha? Olha, vamos fazer o seguinte: para não pegar mal, eu vou lá, dou a oferta, digo que foi o valor de todo aquele terreno. Barnabé deu uma fazenda, a gente vai dar um terreno. E depois, como quem não sabe de nada, tu pega e chega para só receber os elogios. Como assim, Ananias? Não, porque depois que eu der a oferta, aí todo mundo vai aplaudir, né? Aí 3 horas depois, que é lá o culto, irmão Adão, na igreja primitiva, tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar não. 3 horas depois, tu chega, aí tu vai ver. O pessoal só vai estar falando o nome da gente. O pessoal só vai estar aplaudindo o Ananias e Safira. Se já tem gente, já tinha gente que admirava a gente, agora que vai ter. Porque todo mundo vai estar dizendo: rapaz, não é que vocês copiaram Barnabé, não é que vocês estão fazendo o mesmo, não é que agora vocês estão crentes, não é que agora vocês desapegaram mesmo do patrimônio, não é que agora vocês estão focados na igreja, não é que agora vocês estão preocupados com o bem-estar daqueles mais carentes, não é que agora vocês estão fazendo... exemplo de crente vocês são. Depois, quando tu chegar, sua filha, 3 horas depois, o boato vai ser esse. Muita gente é pego por mentirosos, por não saber discernir a mentira da verdade. E combinaram assim. Imagina eu, conjecturo eu, que Ananias chega lá, pastor Pedro, não tem um momento do ofertório? Sim, senhor. No momento do ofertório, eu tenho uma oferta especial. Aí o senhor me chama para ofertar. Tá bom, tá certo. Aí no momento do ofertório, se levanta um para ofertar, se levanta outro. Entre eles, Ananias. Ananias vai com sacola de dinheiro na mão, projetor meu. Imagina o volume de dinheiro que Ananias levou. Porque primeiro ele estava querendo mentir. E segundo ele estava com inveja de Barnabé. Porque Barnabé tinha feito uma oferta de uma fazenda. Você imagina. Um pacote de dinheiro. Chega na frente do Pedro. O Pedro cheio do Espírito Santo. Convertido todo. Via o céu por dentro e por fora. Aí, com a maior cara de pau, miserável. Pastor Pedro pergunta: que oferta é essa? Onde é que tu eu? Se é a venda do terreno. Isso é o dinheiro todo? Sim, senhor. Tu vendesse, Ananias? Esse é aquele terreno por esse dinheiro. Esse é o dinheiro todo? Sim, senhor. O mentiroso é tão burro que ele pensa. Veja como é o mentiroso. Nessa localidade aqui foi vendida uma terra que algumas pessoas disseram que era um valor, outras pessoas disseram que era outro. Não foi assim? Poxa, não é difícil de descobrir. Mas não tem como. Todo mentiroso, a verdade vem à tona. A mentira, já dizia minha avó, tem pernas curtas. Eu nunca vi, meus irmãos, tanta gente mentir. E pior ainda, eu nunca vi tanta gente acreditar em mentira. O povo acredita assim, mas se você falar a verdade, as pessoas colocam em dúvida. Você não acredita. Eu não acredito nessas vezes aqui, não. Acredita não, né, irmão? Ninguém vai comprar terra da comunidade, não. Tem gente que tem coragem de comprar, vai dependendo do preço.
Não, não é isso. Então, entenda uma coisa, perceba bem. Tem pessoas que, por natureza, é hábito natural, resolvi mentir. De boa. Eu conheci uma mulher que dizia assim, olhava para o lado e disse, rapaz, 9 horas da manhã, ainda não menti não. E as pessoas, é um caso sério isso que eu estou falando, eu tenho percebido que a quantidade de mentirosos tem aumentado. E a quantidade de pessoas que falam a verdade tem diminuído. E por outro lado, que é pior ainda, os mentirosos estão conseguindo mais aumentar o nível, a quantidade de pessoas que acreditam na mentira deles, e os verdadeiros estão diminuindo mais a quantidade de pessoas que estão acreditando no poder. Mas por quê? Porque os mentirosos hoje estão mentindo também. Eu, quando analiso uma pessoa que ela está mentindo, eu fico perplexo, eu acho que o diabo olha assim, sabe, mas nem eu minto também assim. Estão mentindo com uma cara de pau absurda. E daí aquele, não, mas deve ser verdade. Ananias foi nessa história. Eu vou falar e tenho certeza com Pedro. Pedro é um bobinho. Pedro diz que tem Espírito Santo, mas está vendo que não tem. Pedro diz que é usado por Deus, mas está vendo que não é. Pedro diz que ele é cheio da visão, mas está vendo que é conversa. Se ele fosse, ele não tinha enganado Jesus. Não me engana ele, sua filha. Está fechado? Tá. Esse Ananias, o cabeça. Ananias, o chefe de família. Ananias, o que puxou o carro. Quem vai mentir primeiro sou eu. Um peito erguido, parecendo um peito de pombo. Chegou lá com a sacola na mão. Está aqui só um irmão que eu conheci lá na Sede de Rio Lago. Todo mundo dava oferta na salva. Salva esse negócio aí que os irmãos passam aí. Ele não. Ele se levantava lá no meio da igreja, ia tombando, porque ele teve derrame, ia tombando, chegava lá no culto, botava oferta dele. Aí Ananias chegou na frente de Pedro cheio do Espírito Santo. Quando Ananias vinha, o Espírito Santo já disse a Pedro, quem vai dizer aí é mentira, viu? Tanto é assim, que se não fosse assim, Pedro não tinha perguntado, tu vendesse por tanto mesmo isso? Pedro tinha ficado calado e aceitando a oferta. Ananias é mais um que está dando tudo que tem para a manutenção da casa de Deus. Está fazendo como Barnabé. Mas Pedro resolveu perguntar. Por quê? Quem mandou perguntar foi quem? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava doido para matar aquele mentiroso. O Espírito Santo detesta mentiroso. E detesta mais ainda aqueles que acreditam na mentira. Então, perceba. Aí, Ananias chega com a maior cara de pau. Ananias, como é que eu pretendo para esse terreno? Sim, senhor. Ananias, foi por esse valor mesmo? Foi, pô. Aí Pedro, eu não sei o tom da voz de Pedro, mas se fosse eu no lugar de Pedro, eu ia falar irritado. Infeliz, por que tu deixou Satanás invadir teu coração? O terreno não era teu. Se vendesse, o dinheiro não era teu. Por que tu vem no altar ofertar com a cara mais lisa, mentindo como se fosse a maior verdade do mundo? Tu não mentistes aos homens, mas a Deus. Homem e mulher de Deus, quando alguém mente para ele identifica. Tenha certeza. Ei, perceba bem. Você vai olhar na Bíblia e você vai ver que no máximo 2 vezes um homem de Deus foi enganado. Estou falando do profeta. Por mentirosos. Nenhuma mais. Quiseram enganar Jesus, quiseram enganar João Batista. João Batista pregando, conhecendo os corações daqueles que estavam ouvindo ele, chamou os camaradas de cobra venenosa. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, disse: eu já orei por fulano, mas não tem jeito não.
entreguei ele a Satanás para ver se pelo menos o Espírito se salva, a alma se salva, porque é um desgraçado. As pessoas estão metendo de graça. E pior que estão metendo também, que eu estou acreditando. Eu já vi gente chorar, irmão, mentindo. Eu já vi gente chorar mentindo. Eu já vi gente, ela estava assim no rosto, e chegar assim. Quando o meu irmão chegar, eu vou dizer que foi você que bateu. Aí eu disse, é bobagem, porque primeiro, eu estou vendo. Segundo, as marcas dos dedos não são deles, são seus. E se seu irmão não for tão burro, ele vai ver que os dedos são seus, não dele. E o bestalhado do marido, se eu tivesse dito a ele, ele ia acreditar que aquele estava aqui foi do primo. Mas imagina a confusão. Agora, não vou negar que deu uma vontade muito grande de eu. É pecado. Mas no nível da mentira era tanto que eu tive vontade de dizer, não, você vai dizer a ele que alguém deu você, mas não vai ser esse rapaz, não sei eu. Ele está vindo, leve só para de manhã. Então, entenda, meu irmão, as pessoas têm que, nós na verdade temos que ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá o dom, a capacidade, a inteligência de identificar as mentiras. Tenha certeza. E a safadeza era tão grande na de Safira. Pense comigo. Deus o livre. O irmão Luiz morreu. Aqui agora. Aí, irmão Maria, se o irmão Luiz morresse aqui agora, ele levantasse aqui, alguém vai enterrar ele. E nós quatro ficasse aqui. Daqui a 3 horas, a gente não estava comentando sobre isso, não. Rapaz, você viu a morte do irmão Luiz? De repente, assim, já levaram para enterrar. Você viu? A Safira estava tão cega para vir mentir, que ela não percebeu que ninguém tinha comentando na porta ela. Não, ela acabou de morrer ali, está com 3 horas. E porque mentiu. Ela estava tão focada na mentira que ia fazer, ela não percebeu o que estava acontecendo em volta. Ela estava tão focada. A Bíblia diz que o temor pela morte de Ananias se alastrou por todo mundo. Então todo mundo sabia que não é possível. De quando a Safira chega em Jerusalém, a 10, 12 quadras da igreja, o comentário já estava rolando que alguém morreu dentro do templo. Talvez alguém não soubesse o motivo, mas alguém tinha morrido dentro do templo. Mas ela estava tão cega para mentir que ela não se ligou. Ela não se preocupou. Ela não ficou atenta. Chega na frente do apóstolo, ele só faz a mesma pergunta. Ela afirma e morre também. Agora, o interessante para encerrar não é isso. Então, já passou esse tempo todo. O interessante para prestar atenção não é isso. Primeiro, eles foram enterrados fora da cidade. Na maioria dos casos, quem é enterrado fora da cidade, por 2 motivos. Ou era leproso, ou era um sábado, ou era alguém que tinha morrido em uma situação tão séria que não era digno de ser enterrado dentro dos muros da cidade. Uma boa parte dos velórios dos enterros aconteciam fora da cidade. Eu não sei se foi por causa do absurdo da mentira de Ananias, ou porque era um sábado, ou porque eu sei que ele foi enterrado ele e Safira fora da cidade. Aí onde diz, toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniram no alpendre de Salomão para ver milagres e maravilhas entre o povo. A gente tem que arrancar a mentira do meio da gente. A gente tem que ter os olhos
espirituais abertos para identificar os mentirosos. A gente tem. Eu recebi uma elogio um dia desse aí, e alguém me disse: rapaz, você olha, acompanha, não sei o que, não sei o que. O Espírito Santo me disse: se empolgue não, que acompanha para criticar. Eu já estava me empolgando. Não vou negar. Aí, Jesus já fez a obra. Então, entenda. Podem fazer a cena que fizerem. Podem chorar do jeito que chorarem. Podem aplaudir você do jeito que aplaudir. Mas se for mentira, identifique. Peça a Deus a capacidade de identificar. Por mais que o mentiroso seja um ator do nível de Antônio Fagundes, por mais que o ator seja do nível de Vera Fischer, e tenha a capacidade de identificar essa raça desgraçada, miserável, que está assolando as nossas famílias e, por que não dizer, as nossas igrejas. É uma mentira. Pastor, mas o senhor não mete não? De vez em quando, eu cometo o hábito de omitir. E às vezes eu não quero falar de forma franca o que eu penso. Eu vou usando desejos. Eu chego aos pés de Jesus. Se o senhor identificou que aquilo que eu falei foi mentira, me perdoa daí. Mas tem gente que não. É o dia todo dia. Toda hora, todo instante. Puxa. Na nossa testa, irmão, não está escrito Otávio, idiota, imbecil, bruto, povo, beijo. Não. A gente tem o Espírito Santo que não pode, não é e não vai ser enganado por ninguém. Não, ninguém me engana mesmo. Um dia desse, eles disseram assim: a irmã fulana não vem para o culto porque está doente. Aí Deus me disse: meu filho, essa é a narrativa, mas a verdade não é essa não. Mandaram ela dizer isso, mas a verdade não é essa não. Aí no outro dia a pessoa estava no culto, eu disse: tu mandaste dizer isso, mas tu não estava assinando. Ela que não estava afim de mim mesmo. Isso não adianta mentir não. E foi a Daiane. Mandou dizer para mim que não vinha para o culto porque eu estava doente. Aí para quem me disse, eu vim na hora. Não sei se a pessoa passou a informação, porque sabia que estava doente ou porque ela se fez um cara doente. Mas na hora eu recebi informação. Mentira. Então, não adianta. Não adianta. Tem gente que foge da minha frente e conversar comigo quando ele fica com comigo. Não adianta. Porque essa é uma das coisas que eu perco o freio, irmão, muitas vezes, é quando a pessoa mente, olhando para mim, e ela é capaz de chorar. Sabe? Aproveitando o bom Luiz que está aqui, quando você quer mentira, mas diga que eu estou com a dor aqui atrás, passando. Não é nossa casa, não, sua casa é do meu, irmão. Tenho certeza que é, mas diga que eu queria fazer dele. Mas hoje só pode cuidar de cama aqui. Respirar. Vou vomitar. Tudo mentira. Nossa, tudo bem. Ainda tem um aqui, quando ela começa a mentir, vai ficar olhando assim. Não, primeira característica do mentiroso é, primeiro, são 5 características para você identificar o mentiroso. Primeiro, os originais do olho, os que sabem mentir bem. Primeiro, eles olham no olho. É o primeiro lugar. E aí, olhar no olho, eles ganham a sua credibilidade. Depois que eles olham no olho, eles só falam, ou falam de forma carinhosa. Por exemplo, se o senhor for meu tio, o meu avô, o meu pai, eu vou lhe chamar ou de pai, ou se o senhor for meu amigo, eu vou chamar o irmão Luiz. Olhando no seu olho. A história foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Aí o segundo passo, aliás, o terceiro passo, depois que ele faz a cena e ele está se vitimando, sempre é assim. Ele começa a. Ele vai mudando a voz. Aí, irmão Luiz, aí. Eu não vou nem falar porque senão eu choro. É o terceiro passo. Depois que ele chora, ele percebe que você conseguiu. Ele conseguiu atrair toda a sua confiança. Aí ele está com o cenário pronto para ele inventar o que ele quiser. E ele vai passar com verdade, porque ele já olhou no seu olho, ele já chamou pelo seu nome, ele já fez cena de choro. A raça miserável, se eu pudesse
extirpada da face da terra essa raça. Ananias morreu. Safira morreu. Mas a igreja só cresceu. Pode perceber. Mais ainda a ponto de não se contar. Depois que foi arrancado os mentirosos no meio dela. Os filhos do diabo dizem que ouvem os conselhos. Os filhos de Satanás dizem que vão atender os conselhos. Os filhos do demônio dizem que vão seguir os conselhos. Quando você dá, você vai tomar. Eu vou ir lá, vou seguir a minha vida. E a gente tem que ter a capacidade de enxergar isso. Outra coisa é a pessoa virar em vão de joelho no nome de Jesus. Tem muita gente que faz isso. E uma mala sinal chegou para mim, um tempo desse aí, e disse, pastor, vou voltar para a igreja. Agora é crente de verdade. Eu disse, não volto não. Mas o senhor não quer na igreja, não, eu quero. Agora você vai dizer que vai voltar para me agradar, e você vai ficar não. Não volto não. Só volto quando você decidir ficar para nunca mais sair. E não veio. E não veio. Mas se estiver aqui, a gente olha. Agora se ligar para mim perguntando se ela pode vir, você, se for para dizer que vai voltar para ficar de brincadeira, não volto não. É melhor ficar com 3, 4 que queiram do que um 20 que não quer. Foi aqui. Eu não volto não. Porque eu vi que quando ela me disse que ia voltar, ela estava mentindo. Não ia durar 2 meses, ela ia voltar para ver a situação de antes. Aí não ligou mais para mim. Peça a Deus a capacidade de identificar essa raça que está crescendo. Mas dizem a ciência, diz a história, que por minuto no mundo nasce 70 crianças. Eu acho que por mentiroso no mundo está aparecendo 70 mil. Há uma invasão de gente que mente. E pior ainda, gente que acredita. Que Deus possa nos dar a capacidade de entender como identificar essa doença miserável que está alastrando as pessoas, afastando as pessoas de quem é a verdade, de quem gosta da verdade, e aproximando as pessoas de quem gosta de mentir. É a desgraça. Outra coisa, se o mosquito da mentira picar você, meu amigo, você vai correr o risco de, se não ficar mentiroso, não conseguir identificar o mentiroso. Isso é um perigo. Vamos parar de mentir, irmão? Bora. Vamos ouvir esse bora primeiro. Vamos orar? Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Pai, irmão Luiz está com dor, passando de uma região para outra. Pai, o teu filho não falta um culto, Senhor. Ele está sempre aqui. Pai, que esta dor que o incomoda, que o Senhor possa arrancar esta dor dele, Senhor. Eu não sei qual o motivo, não sei porquê. Eu só sei que o Senhor pode curar ele dessa dor, Senhor. Dê um sono tranquilo a ele, um sono de descanso, um sono de repouso. Pai, que toda dor que incomoda saia no nome de Jesus. Pai eterno, o joelho do irmão Adão, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Dá a ele, Senhor, uma restauração de joelho. Pai eterno, que louvamos pelo livramento da irmã sobrinha, da irmã Maria. Pai eterno, continua guardando ele, Senhor. Pai eterno, a garganta da minha esposa. Pai maravilhoso, que louvamos, andemos de graças para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a Deus que salvação do Espírito Santo, sejam você, sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. E você diz? Você diz? Você diz? Abençoe. Amém.